Olá, você sofre com gases? Então esse vídeo é para você, sofredor de barriga inchada, de gases, porque aqui nesse vídeo eu vou te dar sete motivos que causam gases, estufamento, aquele desconforto e aquela sofrência. Vamos lá que hoje eu vou te explicar quais são esses 7 motivos que de repente você vai entender aí por que que você sofre tanto com essas questões. Primeiro de conversa, gente, vamos entender uma coisa. Gases é normal. Todo mundo solta pum. Natural, normal, todo mundo solta pum. Mas é o seguinte, tem um limite de gases aí que é normal soltar por dia. Karina, mas quantos gases eu posso soltar por dia? Quantos puns eu posso soltar por dia? Olha, a mulherada, em geral, solta menos pum que os homens. De 7 a 15 puns por dia é normal para a mulherada. E os homens são mais punzentos. De 14 a 25 puns por dia tá dentro da normalidade. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa. Lógico que depende de quanto que a pessoa come, o tamanho da pessoa. Então, mas é mais ou menos isso, tá? Fica nessa média. E aí você vai falar, então vou contar quantos puns eu solto por dia. Gente, não é fácil contar pum não, né? Porque a gente solta pum dormindo, a gente solta pum fazendo atividade física, às vezes não percebe. Então, assim, é complicado. Mas quando aquilo começa a te dar algum desconforto, começa a causar constrangimento, você passa vergonha, significa que tem alguma coisa errada aí nessa sua questão gastrointestinal. Então, primeira coisa, você tem que eliminar alguma coisa patológica. Pode ser uma coisa mais séria, então é legal fazer os exames para eliminar e descartar uma coisa mais séria. Eu vou te dar agora as 7 causas mais comuns aí e que muitas vezes as pessoas não correlacionam com o excesso de gases. Vamos lá começar um pouquinho com uma que é muito comum, que são as intolerâncias alimentares. Intolerâncias alimentares causam muitos gases. Por quê? Quando você é intolerante a algum alimento, quando você come esse alimento, ele fermenta lá no seu intestino, ele não é bem digerido. Então, pessoas que têm intolerâncias alimentares têm mais tendências a ter gases e principalmente quando ingerem aqueles alimentos que elas são intolerantes. Então, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, escreve aqui embaixo você. Se você é intolerante à lactose, escreve aqui nos comentários. Se você é intolerante à lactose, me conta, eu quero saber de onde você está falando e se você é intolerante à lactose, comenta aí. Quem é intolerante ao glúten, por exemplo, sim, quem é intolerante ao glúten e aí come muito pão, come muita farinha. Aliás, a farinha branca em geral dá muitos gases, fermenta bastante, né? Então é legal evitar. É um causador de gases porque ele é de difícil digestão, então fermenta lá no seu intestino, estufa daquela barriga, aqueles gases até arroto. Tem muita gente também que tem intolerância à frutose, e a gente chama até frutosemia. Fructosemia é quem tem intolerância a açúcar das frutas. Vocês sabiam? Tem muita gente que não sabe e tem intolerância à frutose e pode sim ter muitos gases quando ingere frutas. Olha só. Então é outro tipo de intolerância alimentar. Número 2, estresse. O estresse também é um causador de excesso de gases. Quando você está mais ansioso, quando você está mais estressado, você forma mais gases, você fica mais estufado, mais gasoso, não é verdade? Então, gente, para você não ter muito excesso de gás, é legal você manter o equilíbrio emocional para não ficar muito estufado. Número 3, o excesso de ingestão de fibras. Tem gente que fala assim, Precisa comer muita fibra na alimentação para o intestino funcionar. tem esse mito que é muito bom comer bastante fibra sempre. Então, gente, olha lá, presta atenção. Fibras de menos não é legal, mas fibra demais também não é legal. O excesso de fibras também pode fermentar lá no seu intestino, porque as fibras são de difícil digestão, então elas fermentam, causam gases e estufamento. Então, tudo na quantidade certa, inclusive as fibras. Número 4, constipação. Quem tem o intestino preso, quem é mais constipado, vai pouco no banheiro, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, tem mais dificuldade de ir, então aquelas fezes ficam fermentando lá no intestino, formando gases,
dá dores, dá desconforto. Então, tudo isso são causas para o excesso de gases. Engolir o ar. Gente, quem come muito chiclete, quem mastiga de boca aberta, quem conversa muito durante a refeição, tudo isso faz com que você engula ar e aí você vira um reservatório de gases e de ar lá no seu estômago, lá no seu intestino. Tem a formação endógena, ou seja, que começa lá dentro do seu intestino, quando você come o alimento e ele fermenta porque ele é mal digerido, né? Então a formação de gases endógenas ou a formação de gases exógena, ou seja, você engole esse gás quando a gente fala, quando a gente come errado, quando a gente mastiga chiclete de boca aberta e tudo isso também faz com que a gente estufe. E aí a sexta causa, que é a disbiose intestinal. A disbiose intestinal, o que é? É um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. E ela tem bactérias boas, que são os probióticos, bactérias ruins, fungos, tem tudo lá misturado, são 20 trilhões de micro-organismos vivos dentro do nosso intestino. Mas quando isso entra em desequilíbrio por vários motivos aí, por estresse, alimentação errada, excesso de uso de antibióticos, excesso de omeprazóis, corticoides, anti-inflamatórios, tudo isso causa uma disruptura na sua microbiota intestinal. E isso também dificulta a sua digestão, causando gases e inchaços, porque os probióticos são as bactérias boas que vivem lá no nosso intestino, que são responsáveis pela nossa absorção de nutrientes, auxiliam na digestão. Tudo isso são funções do probiótico. Então, se você está em desbiose intestinal, provavelmente você vai ter um sintoma muito característico, que são de gases intestinais. E os 7 são os alimentos altos em FODMAP. O que são os alimentos altos em FODMAP, Karina? Então, vou explicar aqui para você. Você que ainda não sabe, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre isso, mas eu vou dar uma explicada geral aqui para vocês. Alimentos altos em FODMAP são alimentos que nem sempre são alimentos ruins. Tem sim alimentos altos em FODMAP que são industrializados, que não são alimentos legais, mas tem outros alimentos que são altos em FODMAP que são alimentos saudáveis. E esses alimentos, eles são de difícil digestão lá no seu intestino, ou seja, eles fermentam lá no seu intestino. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a cebola e o alho são altos em FODMAP. E eu sei que todo mundo aí que tá me assistindo, escreve aí nos comentários se você come alho e cebola. Conta pra mim se você come alho e cebola. Então, a cebola e o alho, por exemplo, são alimentos que são altos em FODMAP e que, apesar de saudáveis, para quem tá sensibilizado, causam muitos gases. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor sobre o assunto. E clica aqui embaixo no link que você vai entender tudo. Deixa aí nos comentários o seu like se você gostou. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.